Olá pessoal! Vocês sabiam que ter um propósito na vida é um dos principais ingredientes para se alcançar mais saúde? Pois é, eu sou o Dr. André Brito, cardiologista, e tenho como missão e objetivo conscientizar e alertar a população para uma das doenças que mais interrompe os sonhos de forma inesperada em todo o mundo, a doença coronária gerando infarto do coração. O motivo desse vídeo é falar um pouco sobre esse assunto, um tanto quanto abstrato, mas tentando trazer um pouco de ciência e um pouco mais de aspectos práticos que de fato possam te ajudar a alcançar mais saúde através de uma vida com mais propósito. Vamos esmiuçar um pouco mais esse conceito para ficar o mais objetivo possível, uma vez que é um conceito extremamente abstrato. Quando eu me refiro ao propósito de vida, eu me refiro ao que te traz sentido na vida, ao que tem a ver com a sua realização de vida e com o sentido e com a sua contribuição. O que você pode contribuir para o mundo vivendo a sua vida. Então o propósito vai te possibilitar isso, vai te possibilitar contribuir e trazer sentido para a sua vida e sensação de realização. Para isso, o mais importante, a meu ver, através de diversos autores, estudos, filósofos, psicólogos, enfim, religiões, é que o propósito está, em última análise, completamente dependente da sua identidade. Então, o propósito ele é função da sua identidade. E o que vem a ser a nossa identidade? Cada ser humano no mundo, ele é um ser único e exclusivo. Não existe ninguém igual a ninguém. E cada um de nós tem, dentre outros aspectos, dois fundamentais, que são os nossos temperamentos e a nossa personalidade. Os temperamentos eles são comuns em várias pessoas mais explosivas, pessoas mais quietas, mais tímidas, e a personalidade não, a personalidade ela vai sendo formada em cima do temperamento mediante a história de vida de cada um de nós. Tem a ver com a família, com questões orgânicas e biológicas e bioquímicas, com os estímulos sociais, familiares, culturais, sociais, que eu falo em termos de países que vivem em guerra versus países democráticos que não têm violência e por aí vai. Então isso tudo vai influenciar na constituição da personalidade da pessoa. E aí cada um de nós, cada identidade existente, ela vai ter algumas características, ela vai ter habilidades, ela vai ter talentos, ela vai ter inclinações, ela vai ter vontades, desejos para coisas que lhe motivam, que te trazem satisfação. Ou seja, essa motivação intrínseca chamada é aquilo que tá dentro de você, no seu âmago, que muitas vezes você não entende o porquê, mas você simplesmente sente. E tem essas inclinações. E aí, essa personalidade, essa pessoa, né, esse ser individual, essa individualidade, essa identidade com seus temperamentos e sua particularidade, a sua personalidade, vai então, junto com tudo isso que eu falei, expressar-se na vida. Expressar-se na família, dentro de casa, na comunidade, na escola e depois no mundo, no trabalho, na comunidade, na sociedade, como uma pessoa contribuindo, realizando de alguma forma algum trabalho e alguma relação para o mundo. E é nesse expressar-se que quanto mais alinhado com essas habilidades, com esses talentos, com essas inclinações, é que o propósito vai estar junto. E quando existe essa harmonia, esse equilíbrio entre essas habilidades e a expressão delas, e a busca de se fazer, de se viver ao longo da vida, é onde esse espaço de propósito pode mais florescer. Nesse sentido, 3 situações fundamentais podem ajudar muito na manifestação do propósito de vida, que é o autoconhecimento contínuo ao longo da vida, através de várias práticas, psicoterapias e tudo, várias formas de autoconhecimento, leituras, estudos, workshops, vivências, a percepção e a atenção para aquilo que te move, aquilo que te excita, aquilo que te traz uma vontade, uma inclinação. E terceiro, estar atento a isso e se aproximar de tudo aquilo que te conecta com isso. Ou seja, tudo que te conecta com o que te move, o que te excita, o que te inclina a exercer uma ação, a se expressar, que você fique mais próximo a isso. E que você fique mais longe daquilo que não te conecta, que não te inclina, que não te excita. É óbvio que na vida a gente nunca consegue estar
só fazendo aquilo que nos excita, nos conecta, nos move. Faz parte da vida a gente também passar por situações onde a gente não tem tanta afinidade. Mas estar atento a isso nos facilita a entrar em contato cada vez mais com nossa essência, com nossa identidade e com o nosso propósito. Uma última coisa relacionada a isso que eu acho muito importante dizer, que quando eu me refiro aqui a propósito, eu não estou dizendo que a pessoa que tem um propósito de vida é aquela pessoa que vai mudar o mundo, que vai colocar o homem para morar em Marte. Não é isso que eu estou falando, vai ter gente que vai fazer isso também. Mas o que eu me refiro aqui é o propósito de cada um é cada um. A gente não vem aqui para mudar o mundo, não são todos que vêm para fazer mudanças revolucionárias na forma como a gente vive. Não é todo mundo que vai vir que vai inventar o iPhone, não é isso. O mais importante é estar alinhado, estar em equilíbrio e harmonia com o mundo que você quer estar vivendo. No mundo onde você queira existir. E se por acaso esse mundo é difícil de você encontrar onde você vive, que você tente e que você mostre para as pessoas que ele é possível. Porque é isso que faz coisas tão bonitas e tão impressionantes na humanidade. Eu já falei várias vezes sobre o estresse como fator de risco fundamental e importante para a doença coronária, para doenças como um todo, mas principalmente para a doença coronária, para o infarto. Basicamente, quando eu me refiro ao estresse, principalmente ao estresse crônico, tá? E alguns estresses agudos mais intensos, obviamente, que a gente não dá conta de tolerar e de assimilar. O estresse crônico, ele é caracterizado, em última análise, por níveis altos de hormônios no corpo, principalmente cortisol e adrenalina, noradrenalina, que se mantém em níveis além do habitual durante períodos mais longos, períodos de semanas, meses, anos. E do ponto de vista evolutivo, é como se você estivesse o tempo inteiro com medo do leão que está fora da caverna te pegar. E você fica continuamente nesse estado de um medo interno, um pânico interno. E você vive guiado, a sua vida vive sendo guiada por esse medo externo, uma motivação extrínseca de não acontecer o problema que você está prestes a acontecer a qualquer momento, o tempo inteiro. Então é o medo de ser demitido, é o medo de ter um problema na família, no trabalho, um problema de saúde com alguém querido, e a pessoa é uma tragédia, o tempo inteiro hiperreativa a coisas da cultura, do meio, da política, da comunidade, ou seja, coisas fora, coisas extrínsecas, né? Fora da pessoa. A pessoa vive num estado de hiperreatividade e qualquer coisa ela está sempre alerta o tempo inteiro e com esses hormônios altos. Então, duas coisas favorecem para a pessoa infartar nesse sentido. É óbvio que não é só isso, tá, gente? Esse é um dos fatores, a gente já falou de vários outros. Mas, enfim, especificamente do estresse, você tem dois fatores principais. Primeiro, esses hormônios geram um processo aterosclerótico de formação de placas de gordura na parede das artérias e que, em última análise, vai promover uma piora disso aí, de obstrução e, eventualmente, de infarto. Tá? Então, esses hormônios fazem isso. Podem elevar a pressão, elevar a glicose, isso tudo junto faz essas placas de gordura aumentarem na parede das artérias do coração. E a segunda coisa, que é fundamental também, é que viver numa tensão contínua sobre um medo de qualquer coisa dar errado a qualquer momento, e você não vai estar preparado para suportar esse problema, isso gera também uma dificuldade maior de assumir hábitos saudáveis de vida. E, por outro lado, uma facilidade muito maior de assumir hábitos ruins de vida. Se alimentar mal, ser leniente com relação à atividade física, fumar, beber em excesso e ter relações talvez promíscuas ou relações ruins, conviver com pessoas que não te trazem bem e que te colocam para baixo. A pessoa ou as pessoas que vivem nesse nível de estresse crônico, elas estão sujeitas a esse tipo de situação de risco. O estresse agudo, eu dividiria ele em dois tipos, talvez. Você tem um estresse agudo, que é um estresse completamente inesperado, em uma situação de uma morte de um ente querido, um acidente, uma demissão de uma hora para outra que você não estava contando com ela, enfim, coisas que de fato, infelizmente, acontecem com todos nós ao longo da vida e que você não tem como se precaver disso, tá? Isso é muito pesado, gera realmente uma tensão muito grande, pode desenvolver ou desencadear algum tipo de doença aguda, sim, né, uma baixa imunidade ou eventualmente até um AVC, um infarto em pessoas já predispostas previamente. Porém, você tem os estresses agudos ou um pouco mais longos, mas que te motivam, que são estresses importantes para a sua vida, que é um desafio no trabalho, que isso te gera uma motivação para você aprender e evoluir, dar um passo à frente na sua vida. Esses estresses são fundamentais, são motivantes, são imprescindíveis para o nosso evoluir na vida. Tá?
Então, quando a gente fala desses dois aspectos do estresse, quando eu me refiro ao estresse crônico, que é uma vida hiperreativa, vivendo, reagindo-se sempre ao medo das coisas, do que pode acontecer e tal, você tem uma outra forma de viver, você tem uma forma de viver com o seu propósito, com a sua identidade, focado nisso, e uma forma menos reativa, ou hiperreativa, e mais ativa. Você aumenta o tempo entre o estímulo e a resposta mediante algum estímulo que você tem do meio, você não é hiperreativo, você consegue pensar, refletir, entender, introjetar aquilo, pensar, refletir e responder de uma forma mais assertiva, uma forma mais sábia, que vai te trazer menos problema e mais satisfação. Então, é nessa conjuntura que eu acho que o propósito de vida, o trabalho da identidade, tudo que a gente já falou sobre isso, se encaixa muito bem. Porque nessa situação de vida, nesse paradigma de vida, você vai viver muito mais sereno, muito mais tranquilo, a despeito das adversidades, das dificuldades que vão surgindo. E nesse sentido, algo que é bem interessante, que a gente vem vendo vários autores falar em diversas áreas de filosofia, de psicologia, religião, uma vez você está vivendo mais pleno e mais em contentamento com o seu propósito de vida, com a sua identidade, com a sua contribuição e com o seu sentido e realização, você tende a saborear as pequenas vitórias do dia a dia, você tende a saborear e a viver melhor o processo, o percurso, e não simplesmente a chegada. Você vai ter sim objetivos e metas onde você vai ser direcionado para elas, elas vão te direcionar, elas vão te dar um norte, mas elas são dinâmicas, elas podem começar o ano de uma forma e esse direcionamento acabar mudando para outra, desde que você esteja apto e aberto e atento e contente com o viver, com o dia a dia, com o passo a passo. Cada dia, um dia de cada vez. E aí, uma vez que você enxerga e aprende a ter o contentamento no processo, no percurso, na jornada, muito mais do que simplesmente estar focado no objetivo final, e você acaba ultrapassando e passando na frente de tudo e de todos para poder alcançar aquele objetivo final, aquele tesouro lá atrás da linha do arco-íris, e você não viu os anos que se passaram no percurso que você passou e tudo que você poderia ter aprendido, né, naquele percurso, e muito mais, né, você ter de fato vivido o seu momento presente, um dia de cada vez, vivendo o percurso, aprendendo e se deixando levar pelas coincidências, pelas oportunidades que vão surgindo e que muitas vezes fazem com que aquele tesouro lá atrás do arco-íris mude de lugar e vá para um lugar totalmente diferente. Se você ficar focado só nele e atropelar tudo e todos e não perceber que as coisas são dinâmicas. Eu trago essa questão da conotação do estresse, trago a questão de uma vida baseada no paradigma do medo e trago uma outra forma de viver, que é uma forma baseada no seu propósito de vida, no seu sentido, realização e contribuição, a partir do seu autoconhecimento, a partir da sua compreensão maior da sua identidade e uma vida com mais contentamento, vivendo muito mais o percurso, o trajeto, a jornada, e tendo a meta como um direcionador, e não como um fim exclusivo em si mesmo. Bom, então a partir do clareamento que eu espero ter obtido com essas informações, até agora que eu entreguei para vocês, eu acredito que vocês possam agora compreender muito bem o fato de que uma pessoa que acorda de manhã e que está numa vida movida pelo seu propósito e com contentamento no dia que vai surgir, ela tende a ter uma vida mais serena, com menos estresse crônico e com menos risco de evoluir com algum tipo de problema gerado pelo estresse. Ao contrário de uma pessoa que está sempre no processo de uma vida hiperreativa, com medo do que pode acontecer, do que vai acontecer, e sempre correndo atrás de algo para que nada dê errado. E ela está numa vida muito mais estressante, onde nada dá tempo, onde ela está sempre correndo atrás do rabo, ela vive em função desses objetivos colocados por outros, principalmente não por ela mesma. Então é fundamental entender que os riscos, né, de saúde diferentes nesses dois modelos de existência. É óbvio aqui que eu estou me referindo a dois modelos únicos e exclusivos, mas não são. É muito comum, obviamente, você ter a mistura dessas duas formas de viver. Você pode ter uma pessoa mais serena, mais em contentamento, mas que está passando por uma fase mais difícil, mais atribulada, e que ela entra realmente nesse paradigma de viver através do medo. E o contrário também existe, né? Você pode ter pessoas também que
têm um panorama um pouco de viver motivado pelo medo, mas que estão evoluindo e tentando melhorar e se autoconhecendo mais e ampliando a consciência para uma vida mais guiada e movida pelo propósito. Mas é importante então deixar claro que vocês entendam que existem riscos diferentes em termos de saúde para esses dois modelos de existência. De tudo isso que eu falei até agora sobre o propósito, sobre o estresse e tudo, o mais importante que eu gostaria que você refletisse, e esse é o motivo principal desse vídeo, de todo esse vídeo, é que você se permita, de alguma forma, ter esse momento de autorreflexão. Que você se permita ter momentos de calma, de tranquilidade para pensar, para se perguntar, para refletir de forma periódica, tá? Que isso seja um hábito, que você crie esses momentos. Seja de forma isolada, sozinho, sozinha, num quarto, numa caminhada, de forma ativa, né, ou parada, ou numa sessão de meditação, praticando um esporte, ou fazendo um yoga, que você se permita esse momento de reflexão e de compreensão da sua identidade, do seu autoconhecimento. Por mais difícil que isso seja. É difícil sim, mas não é uma coisa impossível não. E depois que a gente se habitua a estar em contato com a gente mesmo de uma forma recorrente, de uma forma rotineira, você pode utilizar de vários métodos, de vários artifícios, de várias técnicas, de várias ferramentas para que você evolua cada vez um pouquinho mais dentro do seu autoconhecimento, que isso vai fazer bem, muito bem para você, e uma vez você estando melhor como pessoa, com certeza os seus próximos estarão muito melhores também. Essa reflexão, esse pedido que eu faço para vocês, e não existe uma receita de bolo, como eu bem disse anteriormente, personalidade, cada um é único e exclusivo no mundo, porém, existem vários livros super interessantes que vêm me ajudando muito e que eu vou deixar no final desse vídeo para que vocês possam, caso queiram, ler e ter referências, ver vídeos a respeito desses livros, dos autores, para ajudar nessa jornada aí do autoconhecimento. Dentre as ferramentas que podem ser muito úteis para vocês na busca e na jornada aí do autoconhecimento, eu acredito que a psicoterapia seja uma das maiores delas, né? Existem vários psicólogos, psicoterapeutas fantásticos aí, inclusive atendendo online, então basta você ter indicações de pessoas próximas e entrar em contato com esses profissionais formidáveis que vão te auxiliar demais a se transformar, na verdade não se transformar, né, a se tornar de fato quem você é. Eu acho que o mais interessante da psicoterapia é isso, é te ajudar a se tornar de fato quem você é. E um dos livros fascinantes que eu já li, que são Os 7 Hábitos, do Stephen Covey, tem uma vivência nesse livro que me marcou muito. Eu fiz ela há muitos anos, é uma vivência que você faz sozinho mesmo, e é uma dinâmica que chama o legado, sobre o legado. Então ele pede para que você se imagine no seu enterro. Isso mesmo. E aí, imagine as pessoas em volta de você no caixão, no velório, e as pessoas indo lá e comentando sobre você. Seus familiares, seus amigos, seus colegas de trabalho, pessoas, enfim, que tiveram contato com você, seja na sua vida recente, ou seja, em qualquer momento da sua vida. O que você gostaria que essas pessoas estivessem falando do lado do seu corpo no seu velório? Foi um exercício fantástico, que isso te traz um senso muito forte, muito intenso de verdade. Qual que é a sua verdade? Quais são as suas verdades? E você está vivendo a partir delas para que no dia que você eventualmente faleça, para que o seu legado seja presente para as pessoas e traga valor para as pessoas? Penso sobre isso e eu achei fantástico. Isso foi fantástico, essa vivência que eu fiz. Tem uma frase fantástica que eu li recentemente no livro Hábitos Atômicos do James Clear, que é a seguinte: para que você se torne a melhor versão de si mesmo, é fundamental que você reveja constantemente as suas crenças e atualize e expanda a sua identidade. Ou seja, o processo de formação de identidade é um processo eterno, é um processo dinâmico, é um processo para a vida inteira. E estar aberto a mudanças dentro de suas crenças
e atualizar-se o tempo inteiro é de fundamental importância. Afinal de contas, nós somos seres que estamos evoluindo, né, ao longo da vida. E isso traz uma abertura muito grande para que a gente possa realmente estar sempre propenso a melhorar cada vez mais, independente das dificuldades. E aí, assim, uma das coisas que toca, né, são as crenças, né? E crenças, elas fazem muito parte do que de fato a gente é, da nossa identidade. Então, boa parte do que a gente é por causa das nossas crenças. E aí vem as nossas crenças limitantes. E essas crenças limitantes, elas são um dos principais obstáculos para que a gente evolua, para que a gente saia daquele modelo dinâmico de medo para um modelo mais sereno, mais de contentamento. Tem um autor fantástico também que eu acompanho muito de perto através da plataforma que ele criou, que chama Mind Valley, mindvalley.com. Esse autor chama-se Vishen Lakhiani. Eu considero ele até um mentor meu, porque eu tenho aprendido tanto com ele. O livro dele chama Código da Mente Extraordinária. Em inglês é The Code of the Extraordinary Mind. Ele é interessante porque ele é de base, ele fez uma faculdade em TI, em Tecnologia da Informação, e depois ele acabou trabalhando na Microsoft e saiu da Microsoft e foi ser professor de meditação e, enfim, criou essa plataforma monstruosa, fantástica de inovação e de educação e de autoconhecimento. E ele fala, na história dele, no livro, ele fala sobre as crenças limitantes, que elas são como se fossem aplicativos, né? Como se fossem softwares que a gente carrega dentro do nosso HD e que a gente acabou não atualizando esses softwares. Eles acabaram se ultrapassando, né? E estão ultrapassados. E a gente acaba não deletando esses softwares, ou então não os atualizando, e você acaba ficando cheio de bug, né? Igual um computador velho que não roda. Então é isso, as crenças limitantes, e a gente precisa estar o tempo inteiro buscando, de fato, quais são as nossas crenças, né, em termos de todos os aspectos, para que a gente possa se libertar das crenças que nos limitam e atualizar a nossa mente com crenças que nos colocam para frente, né, que nos movem para aquilo que a gente, de fato, quer mostrar para o mundo, quer transformar em realidade, quer manifestar. Então, dentro disso, uma das coisas que eu acho muito importantes, porque dentro do trabalho, né, assim, muita gente acaba não trabalhando com aquilo que de fato sonharia em trabalhar, né? E o trabalho, querendo ou não, a gente passa a maior parte da nossa vida no trabalho, trabalhando. E uma das coisas que podem ajudar muito para as pessoas que trabalham com coisas que não é aquela coisa que ela realmente sonhava, tudo bem, existe uma dificuldade em se manter ali e às vezes em não ver saída, né? Ficar como se fosse no fundo do poço. Porém, você pode também desenvolver uma outra forma de enxergar o seu trabalho. Não é mesmo? Poxa, por exemplo, vamos supor aqui uma pessoa que trabalha num cartório, que ela fica meio que batendo carimbo e checando se tem assinatura, se não tem e tal. É um trabalho realmente repetitivo, um trabalho que talvez não gere tanta motivação em si, mas, por outro lado, se é uma situação que a pessoa realmente não tem condições de mudar de trabalho naquele momento, de passar por uma coisa talvez que a motive mais, poxa, e se ela começar a entender aquele trabalho dela, não só como uma batedora de carimbo, de ficar checando assinatura, mas, poxa, ela está ajudando milhares de pessoas a resolverem problemas, a fazerem com que as vidas dessas pessoas se tornem melhores. Então, se ela vai para o trabalho dela com essa visão que ela é uma pessoa facilitadora de vidas, em vez de simplesmente uma carimbadora, ela já vai mudar a forma como ela vai trabalhar, como ela vai se sentir, e isso pode ser algo que vai trazer uma qualidade de vida dela e até uma motivação para que ela cresça ali dentro daquele trabalho, do cartório, seja onde for, e que ela também tenha motivação para quando ela sair do trabalho, ela fazer coisas que dão mais prazer para ela, e ela fazer cursos, ela fazer coisas que possam de fato gerar um crescimento de vida maior. Então essas questões relacionadas às crenças limitantes são bem interessantes. E eu acho que todos nós devemos ter uma rotina, uma prática de nos perguntarmos periodicamente e revermos e nos atualizarmos. Atualizarmos o nosso hardware com novos softwares. Aí, essa que é a dica. Eu já falei em alguns vídeos sobre a importância dos sintomas sentinela no infarto do coração, né? É um dos 3 pilares para você sobreviver ao infarto do coração. Você saber que existem sintomas sentinelas que às vezes são premonitórios que você vai infartar, né? Que são aqueles sintomas de
uma dorzinha incomodando, não tão intensa, meio difusa no peito, que vem vindo já há alguns dias, que às vezes vai para o braço, para o pescoço, para a mandíbula, mas nada grave, leve, ou então quando vai subir uma escada você começa a sentir isso, dá um pouquinho de sudorese, aí você para, melhora, uma certa cansaço, falta de ar. Então esses são sintomas sentinelas que frequentemente vêm, né? E as pessoas menosprezam. Então eu vou fazer uma analogia agora com a questão do propósito, né? Quais seriam os sintomas sentinelas de falta de propósito, de falta de a pessoa estar alinhada com o seu propósito e com a sua identidade? Então aí a gente pode estar atento a alguns hábitos que eventualmente a gente faz sem perceber, que pode estar nos sugerindo que a gente esteja um pouco perdido nessa possibilidade aí de estarmos mais atentos e vivendo uma vida com propósito. Então eu diria que, por exemplo, seria você exagerar na comida de forma rotineira, tá sempre comendo sem na verdade estar com fome, né? Você está comendo por ansiedade, você está comendo para satisfazer uma dificuldade interna que você mal sabe que existe. Você está exagerando em comidas que não vão te fazer bem, que podem te trazer doenças, e de forma rotineira e repetitiva. Você pode estar gastando muito, comprando muito para satisfazer faltas e problemas internos de dificuldades na sua identidade, no seu autoconhecimento, na sua personalidade, e que você mal sabe. E isso é um sintoma sentinela de que você pode estar tendo uma dificuldade que você está menosprezando e que seria interessante você procurar ajuda nesse sentido. Vícios que estão começando, que já se mantêm, né? O tabagismo, o etilismo, o uso de drogas, relações ruins, relações negativas que te botam para baixo, que você não consegue se desvencilhar delas, são sintomas também sentinelas de que você está vivendo uma vida mais hiperreativa, mais no medo do que uma vida com motivação intrínseca, mais guiada pela sua identidade, pelo seu propósito, pelas suas crenças, pela análise de suas crenças libertadoras e pela desinstalação das suas crenças limitantes. Então esses são sintomas importantes. Tem uma frase que eu não me recordo do autor agora, mas eu achei assim, bem interessante. Ela é muito forte, até ao pé da letra dá até desânimo. Mas não deixa de ser uma frase de efeito. Eu acho que ela serve muito mais para a gente refletir do que para a gente aceitar que ela é uma verdade absoluta. Mas ela diz assim: boa parte das pessoas no mundo trabalham com algo que elas não gostam para poder comprar coisas que elas não precisam, para poder impressionar pessoas as quais elas não gostam. Presta atenção nessa frase. E aí? Você tem vivido como? Presta atenção nisso aí. É algo que a gente tem que estar atento, porque isso impacta diretamente na nossa saúde. E assim, muito importante, isso é fundamental deixar bem claro. A ideia aqui desse vídeo não é pedir para as pessoas para ficarem, a partir de agora, 100% do tempo fazendo psicoterapia, meditando, fazendo práticas de vivências espirituais para poderem alcançar a iluminação nessa vida. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou propondo e que eu peço é que vocês tomem atenção para o autoconhecimento como uma ferramenta de saúde, sim. Mas que isso, cada um vai ter sua dose. Cada um vai aprender o tanto que precisa. Nós somos seres humanos, nós não somos máquinas. Todos nós, independente do quão evoluídos espiritualmente, psicologicamente, existencialmente nós formos, cada um de nós tem seu ponto fraco. Cada um de nós tem seu limite. E vai ser surpreendido por chuvas e trovoadas ao longo do percurso. E a gente, como seres humanos, a gente tem que aceitar nossas limitações, nossos defeitos, nossas dificuldades. Só assim a gente consegue ter resiliência para poder levantar de novo e partir para a próxima etapa. Para finalizar esse vídeo, eu gostaria de fazer uma síntese do ponto de vista prático, o que eu acredito que essa transformação ou essa evolução a partir da busca do autoconhecimento e de uma vida guiada pelo propósito e de uma melhor percepção da sua identidade e de uma evolução contínua, aprendizado, atualização da sua identidade,
O que isso pode te trazer em última análise? E, a meu ver, o mínimo que isso vai te trazer é uma autopercepção muito maior do seu corpo, tanto dos sentimentos quanto das sensações, dos sintomas. Então, no mínimo, isso vai te possibilitar estar mais atento a sintomas, eventualmente até cardiológicos e de outras áreas do corpo, e que você possa descobrir alguma doença muito antes dela se manifestar de forma mais grave, como eventualmente o infarto acontece. E além disso, você vai estar muito mais apto a atuar com hábitos de vida saudáveis e que vão te trazer mais saúde. Então você entra num círculo virtuoso de saúde, através de uma vida, a meu ver, movida pelo propósito. Ok? Eu gostaria de agradecer muito a oportunidade de estar falando sobre isso. É um assunto que eu realmente amo. Eu acho que isso tem tudo a ver com o que de fato faz da gente ser quem a gente é, né, que somos seres humanos. E eu acho um assunto realmente muito rico, muito enriquecedor de estar conversando, transmitindo. Não é a minha expertise, eu não sou psiquiatra nem psicólogo, mas como médico, eu acredito que todos nós, como médicos, devemos ter um pouco de noção sobre esses meandros, né, esses assuntos. Afinal de contas, a gente trata seres humanos e faz parte da humanidade ter propósito. E se o propósito faz melhor para a gente, como seres humanos, é importante que a gente entenda um pouco disso, para poder ajudar vocês, seres humanos. Nesse sentido, eu gostaria que vocês deixassem suas dúvidas, seus questionamentos, suas perguntas, e caso algum desses aspectos tenha ficado muito difícil de compreender, o que a gente poderia fazer para poder levar mais clareza mesmo e ajudar vocês nessa evolução. Ficamos totalmente aqui abertos, né, a seus comentários, suas sugestões e suas dúvidas. E por fim eu vou falar sobre alguns livros que eu acho que são fundamentais caso vocês queiram se aprofundar um pouco mais nesse processo de autoconhecimento. Foram livros que me ajudaram muito, que vêm me ajudando muito na minha trajetória. Um deles, O Velho e o Menino, Sob Propósito, do Roberto Tranjan. Livro brasileiro fantástico, fantástico. Eu acho que é um bom começo, é um livro rápido, mas muito profundo. Então é um livro muito, muito legal. Um outro livro muito interessante que eu citei ao longo do vídeo é O Código da Mente Extraordinária, em inglês The Code of the Extraordinary Mind, do Vishen Lakhiani. É um malasiano fantástico, ele é fundador da Mind Valley, mindvalley.com, é uma empresa de crescimento pessoal, evolução pessoal. Existem uma infinidade de cursos, de vivências, de workshops online lá para você se transformar uma pessoa melhor do que você já é. E o livro dele é simplesmente fantástico. Um clássico, né, que é Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, do Stephen Covey, que é um livro fantástico também. Tem um livro sobre temperamentos, que são os 4 temperamentos, do Ítalo Marcilli, fantástico livro, pequeno, fácil de ler, mas muito profundo. Ítalo, putz, muito legal, muito bom esse livro. Ajudou demais assim, a aumentar a minha compreensão. Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. É um livro bem legal também, falando um pouco sobre o propósito, sobre o porquê. E um que eu falei também, que é o Hábitos Atômicos, do James Clear, que é um livro fantástico, né, de entender como os hábitos são formados, como a nossa identidade é formada pelos nossos hábitos e como nós, formando hábitos melhores, podemos mudar a nossa identidade, atualizar a nossa identidade. Afinal de contas, a parte da nossa identidade ela é atualizável, não é mesmo? Então é um livro fantástico nesse sentido. Tudo de bom, eu desejo, como sempre, um forte coração e com muitos e muitos motivos para bater. E com muito propósito. Ok? Fiquem com Deus. Grande abraço.